Temos um Deus que nos ama. Já começa a guardar isso no seu coração. Deus te ama. E Deus não se esqueceu de você. Pode pôr isso no seu coração. E Deus, através do Espírito Santo, Ele quer falar aos nossos corações. E para falar aos nossos corações, nós precisamos estar com a mente aberta, com o coração aberto, porque Deus é Espírito, e Ele fala através do Espírito Santo ao nosso espírito. E Deus quer falar conosco, Deus quer nos alegrar, Deus quer nos renovar, porque muitas das vezes o mundo tem nos entristecido, situações têm nos abatido, está tirando a alegria de vivenciar, a alegria de viver. São tantos problemas, são tantas dificuldades, que muitas das vezes nós estamos vivendo mecanicamente. É mecânico, todo dia a gente acorda, é as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas lutas. E nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos ama. E nós precisamos mudar o nosso foco, mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de ver as coisas ao nosso redor. E Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que talvez você não entenda, mas foi Ele que te fez. Foi Ele que te fez. Talvez você nunca parou para pensar. Talvez você pense que é fruto de um acaso, fruto de um relacionamento do papai e da mamãe. Não, não. Você é muito mais do que isso. Você é um projeto de Deus. Deus sonhou com você. Deus projetou você. E muitas das vezes as pessoas passam por esse mundo sem nunca ter um encontro com o verdadeiro Deus, aquele que o formou dentro do ventre da mamãe, aquele que fez tudo, tudo. Você é o que é porque Deus o fez. E o tempo vai passando, sem nunca tivermos um encontro com esse Deus. E Deus quer falar conosco. Mas como é que Deus fala conosco? Através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa casa de oração, uma casa onde nós viemos aqui para ouvir a voz de quem? De Deus. Nós não viemos aqui por causa do homem, por causa da mulher, por causa dos louvores, não. Nós viemos para ouvir a voz de Deus. Só Deus tem palavras, e palavras de vida eterna. Palavras que pode, se você permitir, essas palavras podem entrar no seu coração. E se entrar no seu coração, muda totalmente a sua visão. Muda a sua forma de ser, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir. E muitas das vezes nós estamos sofrendo por N situações e não permitimos que aquele que nos formou, aquele que nos criou, Ele quer falar conosco, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos orientar, Ele quer dizer que você tem um Deus que é contigo. Ele está contigo, todos os dias Ele está contigo, mas muitas das vezes você nem percebe, você nunca deu valor, você nunca conversou com Ele, e é justamente isso que Ele quer. É tão tremendo isso, irmão, quando nós entendermos a importância de ter Deus conosco. Quando o próprio Deus enviou um anjo, quando Ele foi avisar que viria, o Filho de Deus viria, e Ele, um dos atributos dEle é o Deus conosco. Ele é o Deus conosco, é o Deus que estaria conosco em todo o tempo. E muitas das vezes nós estamos sofrendo, padecendo, perecendo, porque nós não buscamos a presença de Deus, nós não buscamos a ajuda de Deus, nós estamos achando que estamos vivendo, passando por esse mundo, e depois, 5 minutos, 10 minutos após a sua morte, e aí, o que vai ser? Acabou tudo? Não, vai começar um novo ciclo na sua vida, talvez você não sabe disso, mas vai começar uma nova fase, um novo tempo, aonde o próprio Senhor diz que Ele nos
esteve aqui, nos ensinou, nos orientou, que Ele iria preparar algo poderoso, algo maravilhoso, para nós podermos descansarmos nele, aonde nós estaríamos com Ele, que é o céu. Não se fala mais de céu. As pessoas estão vivendo hoje sem se preocupar com o amanhã, mas o amanhã é do Senhor, e a gente precisa pensar em algumas coisas tão importantes. E você veio aqui, não veio para ouvir a minha voz, você veio para ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você. Esse Deus que te formou, esse Deus que te criou, Ele quer falar com você. Porque Ele tem saudades. Ele tem saudade. Enquanto você estava no ventre da sua mãe, Ele fez tudo por você. Só que você entrou nesse mundo aqui. E quando você entrou no mundo, você entrou num sistema de mundo. E esse sistema de mundo é o que nos afasta de Deus. Enquanto nós estamos no ventre da mãe, nós somos guardados e protegidos por Deus. E Ele sonha, projeta tudo aquilo que nós seremos. E muitas das vezes nós chegamos nesse mundo, nem conhecer Ele a gente conhece. Nunca ouvimos falar. A Bíblia nos ensina que tinha um homem chamado Jó. E ele diz que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas de não contigo andar. Então é diferente, irmão. Andar com Deus é conhecer Deus, é ter intimidade com Deus, é se alegrar, independentemente da circunstância. Ele é por nós, e a Bíblia nos ensina, se Ele é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode se levantar, mas Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra de todos os males. Eu estava orando a Deus, buscando de Deus, e é tão interessante, irmão. Hoje Deus, eu acho que Ele vai desenhar algumas coisas para nós. Porque às vezes, Deus precisa desenhar, para a gente poder entender algumas coisas. E é justamente isso que Deus quer falar aos nossos corações. Talvez a gente ouve falar tanto de Jesus, mas quem é Jesus para você? Quem é verdadeiramente no seu coração, na sua mente, quem é verdadeiramente Jesus? Para a gente poder entender, para caminhar com Ele, para buscar Ele, nós precisamos entender quem é Jesus. E é importante você saber que Jesus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Mas como Jesus é o Filho de Deus? A Bíblia Sagrada, aonde Deus revelou a homens a palavra. E a palavra de Deus foi revelada a Deus para ser escrita, para que nós, como seres humanos, podemos ler a palavra de Deus. Então, entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus fala conosco através da sua palavra. Então, aqui é a boca de Deus, ó. Quando a gente faz assim, ó, é a boca de Deus falando conosco. E o que é que a gente vai ver através da boca de Deus? É onde nós vamos ler a palavra, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, que é o poder de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é o combustível que nós necessitamos para andar nesse mundo, para caminhar com Deus. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E nós precisamos entender quem é Deus, quem é Jesus, por que Jesus veio a este mundo. E isso é de fundamental importância para que você entenda a importância de Jesus nas nossas vidas, para sabermos que nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus. Então, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Eu vou ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Então, precisamos entender algumas coisas. Então, nós vamos entrar no livro de João. Livro de João, capítulo 8. Então, é um livro maravilhoso, é um livro poderoso. João vai nos contar
algo maravilhoso que mudou a vida de uma mulher. Quando colocaram ela frente a frente com Jesus. Essa mulher, ela estava condenada à morte. Olha só, essa mulher estava condenada à morte. Ela iria ser apedrejada. Foi um encontro decisivo que mudou a história dessa mulher. E nós precisamos entender que nós precisamos nos apresentar diante de Jesus, cara a cara, para que Ele possa mudar a nossa história. Assim como Jesus mudou a história dessa mulher, Jesus, nesta noite, quer mudar a nossa história. O inimigo já nos condenou. A Bíblia nos ensina que ele veio para matar, roubar e destruir. Perante ele, nós já estamos mortos, porque esse é o objetivo dele. Mas a Bíblia também fala que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. E aí, então, nós vamos discorrer esse texto, aonde essa mulher, ela verdadeiramente, ela teve um encontro com Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia Jesus. Aí, então, é algo poderoso, porque muitas pessoas não conhecem Jesus do jeito que Jesus é. Então, quando nós conhecermos a Jesus, nós vamos conhecer o poder de Jesus em nossas vidas. Nós, com Deus, temos tudo. Sem Deus, nós não temos nada. Pode gravar isso no seu coração. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa ter relacionamento com Deus, porque Deus é poderoso e nós, através de Deus, nós podemos conquistar tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que você precisa. Você precisa de um lar, você precisa de uma casa, você precisa de uma família, você precisa ter paz dentro do seu lar, dentro da sua casa, e você não consegue. Parece-me que quanto mais você fala, pior é. Parece que a gente perdeu o controle da situação e verdadeiramente perdemos. Mas com Jesus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Somente Jesus tem a capacidade de mudar a mente das pessoas. Somente Jesus tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Somente Jesus tem a capacidade de mudar situações. Aquilo que nós não podemos, Jesus pode. Por isso que nós precisamos nos alinhar a Jesus. Você precisa ter Jesus em todo o tempo na sua vida, porque Jesus, Ele é o maior interessado na sua vida. Eu não falei para vocês que Jesus sonhou, que Jesus projetou nós enquanto nós estávamos no ventre da nossa mamãe? Mas agora chegou o tempo de nós vivenciarmos a presença de Deus em nós. A presença de Jesus em nós, a presença de Jesus dentro do meu coração, a presença de Jesus dentro da minha mente, a presença de Jesus dentro do nosso lar, na nossa casa, para que você possa ter paz, amor, alegria, esperança. Jesus precisa entrar na sua casa. Que casa? Nós temos duas casas, que nós chamamos de lar. Jesus precisa entrar dentro do seu lar, mas nós temos uma outra casa também, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, aonde Jesus entra. Jesus pode mudar a sua casa, mas Jesus também quer mudar esta casa, e Ele tem a capacidade de mudar nossa forma de ver as coisas, de entender as coisas. Somente Jesus. Então, Jesus muda. Ele faz, nós chamamos de metanoia, uma mudança de mente, e Deus muda a mente das pessoas. Eu era assim, mas não sou mais, eu fazia isso, mas não faço mais. Mas por quê? Porque Jesus entrou, e aonde Jesus entra, o mal vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, o vício vai embora, a droga vai embora, e entra um novo tempo para que você possa vivenciar tudo aquilo que Jesus tem para você. Não foi diferente na vida dessa mulher. Essa mulher, ela estava numa situação muito difícil,
muito difícil. E nós vamos ler a palavra do Senhor e diz assim, olha só, é tão difícil a vida dessa mulher que ela foi pega num erro. Ela foi pega num erro. Errar, todos nós podemos errar. E ela foi pega num erro. E olha o que aconteceu com o erro dela. Até na Bíblia já coloca o nome dela. O nome do erro. A mulher adúltera. De repente podia ser a mulher que teve um encontro com Jesus, ficaria muito melhor, não ficaria? E você olha assim, está dizendo, a mulher adúltera, a mulher pecadora. Mas muitas das vezes Deus usa algumas palavras para nos chocar, porque muitas das vezes a palavra é branda, mas Deus às vezes dá um cutuco justamente para a gente entender. Então Deus chama adúltera quem peca na carne, quem peca. Que nós vamos ver agora aqui o pecado dessa mulher e o que aconteceu na vida dela. E a Bíblia diz, livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1, e diz assim, olha onde estava Jesus. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Guarda essa palavra. Jesus ensinando. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela sua própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que palavra tremenda, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Nós devemos entender algumas coisas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se ela pecou, ela deveria morrer, segundo a lei de Moisés. E aí, então, nós entramos nesse texto, e o que esse texto pode nos ensinar? O que esse texto pode nos orientar? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar no texto, permitir que Deus faça, através desse texto, que nós possamos extrair para a nossa vida lições de vida, lições que nós vamos aplicar na nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Hoje eu leio a palavra de Deus, eu entendo de um jeito. Amanhã eu posso ler, Deus vai me mostrar uma outra visão desta palavra. É uma palavra conhecida que todos nós conhecemos. Tanto é, olha o tópico aqui, a mulher adúltera.
Mas precisamos entender que Deus quer falar conosco através da sua bendita palavra. Nós entendemos que Jesus, ele veio a esse mundo, ele veio com um único propósito. O propósito de Jesus. Ele não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvar as pessoas. Então, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Porque a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte. As pessoas, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e por causa do pecado devemos morrer. Mas Jesus, não, ele veio diferente, ele veio justamente para mudar a nossa história, para mudar toda a condenação que estava sobre nós. Jesus, a Bíblia diz que ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Então, quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas neste caso, aonde essa mulher, ela nunca conheceu Jesus, porque Jesus estava no seu ministério. Jesus ficou 3 anos e meio ministrando a palavra, ensinando a palavra. Então eu olho nesse texto e já começo a observar a mulher adúltera. Jesus entrando foi para um Monte das Oliveiras. Então nós vamos pegar esses versículos e entender. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Você sabe o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Jesus foi orar. Jesus foi buscar a presença de Deus. Justamente para quê? Porque Jesus não sabia o que iria acontecer no dia posterior. Ele foi buscar a presença de Deus. É óbvio que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele, enquanto esteve aqui, ele era homem, e muitas das vezes ele pedia a revelação de Deus para a sua vida, e Jesus foi para o monte orar. Então nós precisamos já tirar algumas lições para a nossa vida. Nós precisamos orar, irmão. A oração nos conecta a Deus, e quando nós somos conectados a Deus, que o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, quando nós nos conectamos, o Senhor revela para nós tudo aquilo que vai acontecer. Então ele já nos guarda, já nos protege, ele já nos fortalece. Então Jesus foi orar, porque Jesus, ele iria amanhecer no outro dia, ele iria estar ensinando, e ele estaria num local onde muitas das vezes ele estava sendo perseguido. Por quem? Pelos escribas e pelos fariseus. Como será o dia de amanhã? Eu não sei como será o dia da manhã, mas uma coisa eu sei: quando eu buscar a presença de Deus, quando eu buscar Deus em oração, Deus vai me fortalecer, Deus vai abrir a minha mente e o meu coração, eu vou me preparar para o dia de amanhã. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas das vezes, quando nós estamos no nosso lar, na nossa casa, muitas das vezes, quando você adormece, e você sabe o que vai acontecer no dia seguinte, você sabe que você tem uma reunião, você sabe aonde você vai, e muitas das vezes você tem que buscar a presença de Deus, já clamar a Deus: Senhor, eu não sei como vai ser amanhã, mas Senhor, esteja comigo. Senhor, envia teus anjos, anjos poderosos, anjos maravilhosos, para estar comigo, me guarda, me dê graça, me dê sabedoria, naquela reunião onde eu vou estar. Talvez são N situações que a gente passa, mas nós precisamos pedir em oração para que Deus esteja conosco, e Deus é o maior interessado em estar conosco. Um pai tem o maior prazer em se revelar o seu filho, e é justamente isso. Então Jesus foi buscar o Pai, o Deus Pai, em oração, para que ele justamente se enchesse da presença de Deus. E nós precisamos, irmão, em nome de Jesus, nós temos que buscar a presença de Deus. Mas como? Através da oração. A oração nos conecta a Deus. A oração nos conecta a Deus. A oração move a mão de Deus. A oração é o alimento para o meu espírito, para a minha alma. A oração é tudo que nós necessitamos para enfrentar o dia a dia. Então o Senhor já está falando com você, meu irmão, em nome de Jesus. Ore, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca o seu nome enquanto Ele está perto. Jesus está muito perto de você, então nós temos que conversar. A oração é um diálogo onde você fala, Deus ouve, onde Deus fala, você fala, Deus ouve, e quando Deus fala, você ouve. Então não é um monólogo,
um diálogo entre você e o Pai. E Jesus tinha comunhão com o Pai, justamente para isso, para que ele estivesse preparado para tudo que iria acontecer. E a gente começa a ver o que é que iria acontecer através da sabedoria que Deus deu para ele. Ele livrou uma mulher da morte. A mulher iria ser apedrejada. Por quê? Porque eles estavam tentando Jesus, eles queriam pegar a Jesus. E é tão importante a gente entender. Mas Jesus, ele se fez necessário vir a esse mundo. Mas por quê? Porque a sabedoria do homem não lhe outorga ele ser vencedor em todas as áreas. O homem pode ser sábio no seu trabalho, mas e no seu lar, na sua casa? Como lidar com a esposa? Como a esposa lidar com o marido? Como lidar com os filhos? Como lidar em N situações que nós não sabemos como resolver algumas coisas? A sabedoria do homem, muitas das vezes, vai até a página 2. Mas o que você precisa está na página 4, na página 5. Então, Deus, sabendo das nossas necessidades que nós iríamos enfrentar nesse mundo, Deus enviou homens. Homens são homens, eles são limitados. Mas houve a necessidade de vir o próprio Deus aqui nessa terra, justamente para nos ensinar, justamente para nos orientar. Jesus é o Verbo encarnado. Olha só que texto lindo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus era o Verbo, ou seja, ele era a palavra. Verbo é palavra. Então Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se foi feito, se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí, então, vem o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito Filho do Pai. Isso aí é uma palavra que está no livro de 1 João, de 1 a 4. Então, irmãos, olha, foi necessário o Verbo, que é Jesus, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E ele veio habitar entre nós para quê? Ele veio para nos salvar, mas ele veio para nos ensinar. Ensinar o quê? O que você precisa ser ensinado por Deus? Então é o próprio Deus, se fez homem, veio habitar entre nós com um único propósito. Ele veio nos salvar, mas não somente nos salvar, ele veio trazer vida e vida em abundância. E qual é a vida e vida em abundância que ele veio trazer para nós? Ele veio trazer o conhecimento. E nós, através do conhecimento de Cristo em nós, conhecendo o que Deus tem para nós, nós nos conectamos a Deus e nós vamos viver o melhor desse mundo. Talvez, irmão, em nome de Jesus, você não está vivendo a plenitude do sonho, dos projetos de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, talvez no seu trabalho, talvez no seu dia a dia. Mas por que você não está vivendo a plenitude que Deus sonhou para você? Porque nós não conhecemos a palavra. Errais não conhecendo a palavra e nem o poder de Deus. O meu povo tem padecido, o meu povo tem perecido. Por quê, Senhor? Porque lhe falta o conhecimento. Então, Jesus, ele veio para nos ensinar o conhecimento que nós devemos aplicar na nossa vida, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nós possamos ter um lar abençoado, filhos abençoados, famílias abençoadas, para que nós possamos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Então, nós necessitamos do quê? Do conhecimento. Então, o conhecimento de Cristo é tudo o que você necessita. E hoje Deus quer matricular você.
na escola de sabedoria de Deus. Então, alegra teu coração. Conhecimento é tudo que nós precisamos. A pior coisa que tem, eu fico nervoso. Eu pego o meu celular. Eu comprei um avião. O meu celular é o último que tem. Eu sei fazer 4, 5 coisas nele. É um negócio maravilhoso. Eu estou com uma Ferrari pensando que é um Fusca. Mas eu não sei dirigir uma Ferrari. Eu estou tirando da Ferrari o ensinamento de um Fusca. E é justamente isso. Eu preciso buscar o conhecimento para que eu possa aplicá-la na minha vida, para que eu possa viver a plenitude do amor, da graça, da bênção e da prosperidade de Deus. Nós estamos errando muito, nós estamos muito longe daquilo que Deus sonhou conosco. Eu glorifico a Deus. Você para, você olha para trás, você vê quem você era e quem você é. Mas Deus quer te dar muito mais. Deus quer fazer você avançar, você conquistar. Deus te chamou para você ser cabeça e não ser cauda. Deus te chamou para coisas grandes, porque Deus é por nós. Você tem alguém que é o formador de tudo. O seu professor, ele sabe tudo. Tudo sobre tudo, e muitas das vezes nós não buscamos o conhecimento, nós não buscamos a presença, e para Ele nós não somos aluno, para Ele nós somos filhos, e Deus tem prazer em dar aos seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos buscar esse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiramente, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, em todas as áreas dessa vida. Então, o Senhor, se fez homem, habitou entre nós, e veio morar aqui. Para quê? Para nos ensinar. Todos os textos que você pega Jesus está fazendo o quê? Ensinando. E eu achei interessante, eu busquei do Senhor os 10 maiores ensinamentos que Deus colocou no nosso coração, que nós precisamos aprender. O nosso Deus que nos formou, Ele quer nos dar o conhecimento. E eu busquei os 10 maiores ensinamentos que nós precisamos ter. Já já nós vamos voltar no texto lá. Mas é importante você entender. As pessoas tinham, muitas das vezes, quando Jesus se reunia com eles, o que é que Jesus ensinava? As pessoas tinham fome da palavra. Você pode ver onde Jesus andava, uma multidão ia atrás dele, porque eles tinham fome da palavra. E nós precisamos, irmão, em nome de Jesus, ter fome da palavra. A palavra é a verdade, a palavra é o alimento, a palavra nos renova, a palavra, ela nos choca muitas das vezes, porque ela se coloca contra nós, porque se nós estamos agindo errado, a palavra fala, e aí a gente observa e a gente volta atrás, porque a verdade não é minha, a verdade é de Deus, Ele que sabe todas as coisas, e a palavra nos corrige. E nós precisamos permitir que a palavra nos corrige. Precisamos ser ensinável. E o Senhor ensinava. Jesus, quando sentava, e ali aquelas centenas de pessoas sentavam ao lado dele, e o Jesus ensinava que eles precisavam amar a Deus acima de tudo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Isso se encontra no livro de Mateus 22, 37. Então o Senhor, Ele estava ensinando que nós temos que amar primeiramente a Deus. Mas por que nós temos que amar a Deus? Porque foi Deus que nos formou, foi Deus que nos criou, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque nós temos um Deus poderoso, e eu tenho que amar a Deus, mais do que qualquer coisa nessa vida. Talvez você ama o seu esposo, você ama a sua esposa, você ama seus filhos, eles crescem e vão embora. E muitas das vezes, cadê os seus filhos? Onde estão? Talvez você ame o seu marido, mas de repente vai embora. Tantas coisas podem acontecer na vida da pessoa. Mas nós temos um Deus que não abre mão da gente, independentemente da circunstância. Então eu preciso amar esse Deus, porque eu entendi na minha vida, quando eu amo a Deus, em primeiro lugar, Deus é o maior interessado em abençoar
o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Então, eu preciso estar conectado com Deus para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, isso é de fundamental importância. Os seus filhos estão em casa, de repente acabou as férias, eles vão para a escola, eles vão pegar um ônibus, vão pegar um metrô, vão para tal local. Você consegue estar com seu filho? Consegue estar com seu filho todo o tempo? Você consegue estar com a sua esposa todo o tempo? Quem é que vai guardar o seu filho? Quando eu busco ao Senhor, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu falo com Deus, Senhor, eu não posso estar com meus filhos, mas guarda ele, protege ele, livra ele de todo mal, livra ele de todo acidente, e o próprio Deus envia os seus anjos para guardar e proteger. Então, eu preciso estar diante desse Deus, desarmado, buscando ao Senhor em todo o tempo, de todo o meu coração. E é tão importante você entender isso. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor deixou também mais um mandamento: amarás ao próximo como a si mesmo. É o segundo semelhante a esse. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Perdoar sempre. É um ensinamento de Deus. Jesus estava ensinando o quê? Eles a perdoarem. Jesus, então, a perdoar-nos, ele ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Talvez perguntaram para Jesus: mas, Senhor Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí o Senhor diz: 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Perdoar sem limite. Então, o Senhor está nos ensinando que nós temos que perdoar. Então, se você quer estar próximo de Deus, perdão é mandamento. Jesus não fala: se você sentir, você perdoa. Não. Jesus fala: perdoa, perdoa, perdoa. Porque quando você perdoa uma pessoa, você tira aquele fardo que está sobre você. Porque quando você não perdoa, você está preso numa situação, e Deus quer te libertar. Deus não quer que essa falta de perdão não deixe você paralisado. Ele quer que você caminhe, e o amanhã vai pertencer a Ele, e Ele trabalha no coração das pessoas, e nós precisamos aprender a perdoar. Jesus estava ensinando isso. Jesus estava ensinando a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Precisamos viver com humildade. Quem se exaltar será humilhado, e quem humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Tudo isso aí está escrito na palavra de Deus. Nós temos que praticar a justiça e as misericórdias. Ai de vós, escribas e fariseus, negligenciais o mais importante da lei: justiça e misericórdia. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Nós não somos juízes, não. As pessoas erram assim como nós erramos, e precisamos ter misericórdia das pessoas. E Jesus está ensinando isso para quem? Para o povo. É importante, precisamos ser pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nossa palavra tem que ser uma palavra branda, nossa palavra tem que ser uma palavra de pacificador. Nós não devemos apagar incêndio com gasolina, pelo contrário, é uma palavra branda. Se de repente tem uma situação que precisa ser acertado, nós não podemos pôr fogo, nós precisamos colocar paz. Então, o Senhor diz que nós precisamos ser pacificadores, arrepender-se e crer no Evangelho. Isso o Senhor está ensinando, vocês têm que se arrepender e crer no Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas, é a palavra de Deus. E está lá em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14,6. E o Senhor diz: guarda os mandamentos, com sinceridade. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14,15. Então, Jesus estava ali. E aí eu entro nesse texto, onde Jesus estava ali, foi no monte orar, foi buscar, mas o Senhor diz que aí o que aconteceu? Aí os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha aí. Então,
Olha o que diz no 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então, os escribas, os fariseus, quem eram essas pessoas? Quem eram os escribas? Só para você ter uma ideia da importância desses homens naquela época. Os escribas, quem eram? Eram considerados os doutores da lei. Interpretavam e ensinavam a lei para o povo. Copiavam à mão os textos sagrados. Preservavam as escrituras. Eram muito respeitados pelo povo. Os escribas. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso e político muito influente entre os judeus. Eram conhecidos por sua rigorosa obediência à lei de Moisés e às tradições dos anciãos. Defendiam a pureza da religião, valorizavam não só o Torá, que é os 5 primeiros livros, né, escrito por Moisés, mas também as tradições orais passadas, de geração em geração. Eles criavam regras diárias, como lavar as mãos, jejuar, guardar o sábado. Tinham o apoio popular. E Jesus veio justamente contra essas pessoas. Porque um termo que você usa hoje, ninguém gosta de ser chamado de fariseu. Esse termo, o pessoal fala, seu fariseu. O que é o fariseu? É um cara que sabe o que é para ser feito e não faz. E aqui, então, o Senhor, então, diante dessa situação, esses escribas e os fariseus, pegaram a mulher em adultério. E aí eles vêm falando da lei de Moisés. E o que dizia a lei de Moisés? Eles falaram que a lei mandava apedrejar. Então, essa mulher errou, pecou, e por causa desse erro, ela iria morrer apedrejada. Mas olha que interessante. O que dizia a lei de Moisés verdadeiramente? Eles falaram, Moisés mandou apedrejar a mulher. Mas o que dizia a lei de Moisés quando alguém fosse pego em adultério? E essa lei se encontra onde? No livro de Levítico, capítulo 20, verso 10. E dizia assim, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. São 2 que têm que morrer. O adúltero e a adúltera. Também em Deuteronômio 22, 22, diz assim, se um homem for encontrado deitado com uma mulher casada, com outro homem, ambos deverão morrer. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim, será eliminada o mal do meio de Israel. Então, o que está acontecendo? A lei mandava apedrejar. Quem? A mulher? E o homem? Cadê o homem? Cadê o homem adúltero? Para ser julgado como a mulher. E também ser apedrejado. Os fariseus, eles estavam aplicando a injustiça. Os fariseus estavam cheios de pecado. Os fariseus queriam mostrar uma coisa que eles não eram. A justiça deveria ser aplicada, mas sempre estavam protegendo os mais fortes e prejudicando os mais fracos. Porque mulher naquela época não se contava, os homens sim. Então eles deixaram de trazer o homem que também foi pego em adultério, levar diante de Jesus, para que esse homem também fosse julgado. E aí, então, trouxeram somente as mulheres. E Jesus, um dos maiores ensinamentos, aqueles escribas e fariseus, que eles puderam ouvir, Jesus deu o maior ensinamento a eles. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Aqueles escribas e fariseus, muitas das vezes, porque quando eles apontaram um pecado, é aquele pecado que eles faziam também. E muitas das vezes, nós sabemos que existe um acusador. O acusador é Satanás. Ele quer nos acusar. Ele quer verdadeiramente mostrar
o nosso pecado, expor o nosso pecado. Mas Jesus, ele veio para quê? Ele não veio nos condenar do pecado, ele veio justamente para nos salvar e também nos ensinar. Eu acho fundamental, Jesus fala e ensina, e o ensinamento é tudo que nós necessitamos para os dias de hoje. Precisamos ser homens e mulheres ensináveis. Conhecereis a verdade é a palavra, e essa verdade vai libertar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de ser. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para quê? Para viver um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo na sua vida. E aqueles homens, então, eles eram os fariseus, eles conheciam tudo sobre a lei, eles conheciam de tudo, mas não adianta conhecer a lei e não praticar a lei. É assim conosco, amados irmãos. Muitas das vezes você conhece a palavra, você entra na palavra, você entra na igreja, você entra no Evangelho, mas nós temos que deixar a palavra entrar em nós, o Evangelho entrar em nós, a igreja entrar em nós, porque somente desta maneira vai haver mudança nas nossas vidas. Esses fariseus, eles conheciam tudo sobre a lei, mas não viviam o que estava escrito na lei. Por isso que Jesus veio justamente para afrontar eles. Então eles eram muito bonitos por fora, mas por dentro, sepulcro caiado. Então, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a palavra, mas não é somente conhecer, nós temos que praticar a palavra. Praticar a palavra é totalmente diferente, porque eu conheço, muitas das vezes, falando da esposa, ela conhece uma receita maravilhosa, e a receita, eu olho aquelas receitas, que maravilhosa. É muito bonito, realmente deve ficar muito gostoso. Mas, se ela não praticar, se ela não fazer, como isso vai se tornar uma realidade na minha vida? Será que é gostoso mesmo? Nós precisamos conhecer a palavra, colocar a palavra em nós, justamente para que a gente possa viver a palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus aqui na terra. E nós, apropriando-se da palavra, do poder de Deus, dentro de nós, nós vamos orar, e as coisas vão acontecer, nós vamos clamar, e as coisas vão acontecer, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores de Deus, dos céus, aqui na terra. Se você entender isso, é um princípio. O que é uma embaixada? Uma embaixada dos céus, aqui na terra. O seu lar, a sua casa, tem que ser uma embaixada. O que é uma embaixada? É um local, uma embaixada está num determinado país. Se o Brasil estiver na embaixada lá nos Estados Unidos, existe uma embaixada do Brasil. Naquele local da embaixada é um pedaço do Brasil lá dentro. Ninguém pode entrar lá, porque ali é um pedaço do Brasil, lá nos Estados Unidos ou em outro qualquer país. E o Senhor nos chama de embaixadores de Deus aqui na terra. Então a minha casa, o meu lar, deve ser uma embaixada, aonde o inimigo não tem autoridade para entrar, aonde o mal não vai entrar. Ele não vai prevalecer, porque é um pedaço do céu dentro da minha casa. Agora, não adianta eu só conhecer isso, eu tenho que fazer que isso se torne uma verdade na minha vida. Então, essa verdade, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que Deus quer verdadeiramente entrar dentro do seu lar, entrar dentro da sua casa, criar uma embaixada, aonde o inimigo não vai entrar, a doença não vai entrar, a má notícia não vai entrar, a desavença não vai entrar, o acidente, o incidente não vai entrar, porque Deus é por nós, Ele vai nos guardar. Então, nós precisamos entender isso e aplicá-la na nossa vida. Eu preciso disso, você precisa disso, porque isso é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Libertará do quê? De tudo aquilo que o mundo tem impregnado na sua mente, no seu coração.
Nós não somos coitadinho, não. Nós somos filho de Deus. Quando você assumir que você tem um Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus que é contigo, um Deus que te guarda, que te protege, que livra de todo o mal, um Deus que fala para ti, clama a mim e eu vou te responder. Eu quero ser o seu Deus, eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar na sua mente, para que você viva o que você nunca viveu na sua vida. E muitas das vezes nós estamos como a onda do mar, vai e vem, e deixamos de aproveitar tantas coisas, tantas coisas. A gente precisa entender que Deus é o maior interessado em nossas vidas. Então, diante disso, Jesus então falou para aqueles escribas e fariseus. Jesus se preparou. Olha a palavra que ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então, nós não podemos julgar. Eram fariseus, conhecia a lei, mas iria matar uma mulher sem amor e sem misericórdia, por causa de uma lei. E aí então a gente vê uma briga entre a lei e a graça. A lei manda fazer, a graça manda perdoar. E Jesus, ele veio justamente para perdoar. Porque se não fosse a graça do Senhor, todos nós estávamos condenados à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós erramos, todos nós pecamos todos os dias. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso que a graça, a misericórdia nos faz viver um novo tempo, uma nova fase. Eu posso até errar, mas quando eu erro, eu vou para a cruz, peço perdão para o Senhor, Ele perdoa os meus pecados, eu me sinto livre e vou caminhar. Aquele pecado já não está mais em mim, o Senhor já perdoou, o Senhor já apagou. Então entenda isso, e nós precisamos, porque o pecado nos prende, nos aprisiona, o pecado nos faz a gente dormir. Quando você erra, quando você fala o que não é para falar, quando você age da forma que você não era para agir. E nós não podemos ser como esses homens. Nós não podemos ser um martelo da justiça. Não podemos ser um martelo da justiça. Ou seja, nós, homens, nós, mulheres, muitas das vezes, nós julgamos as pessoas. Julgamos um fato, um momento. O que é que talvez aquela mulher que não justifica, ok? Que não justifica. Ela foi pego em adultério, ela foi pego com um homem. Mas será que talvez ela não se justifica? Será que talvez ela, por sua vez, precisava comprar o leite das crianças, não tinha como? Talvez foi a única ferramenta, a única forma que ela achou de se deitar com um homem, talvez para ganhar alguma coisa, e o que ela ganhasse para sustentar os seus filhos? Nós conhecemos uma mulher aqui. A pastora tem um testemunho muito lindo sobre uma mulher. Ela era uma prostituta. E ela se prostituía para cuidar do seu filho. E ela ficou com um homem que iria ficar com ela. Conheceu ele, ele tirou ela de lá, e ali eles começaram a ter uma vida. Mas aquele momento, se fosse pego por esses fariseus, o momento que ela estava no adultério, ela seria morta e seria apedrejada. Então, não estou justificando, mas eu digo que nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos apontar ninguém. Ó, você aponta lá, ó, o meu está meio tortinho, um para lá e 3 para cá. 3 apontando para você. Então, nós não podemos ser o martelo da justiça. Nós temos que colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos ter amor e nós precisamos ter misericórdia. Ninguém erra porque quer. Talvez erra por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Mas Deus, através das nossas orações, Deus muda o coração do homem, Deus muda o coração da mulher, Deus muda o coração dos nossos filhos, Deus muda qualquer situação. Por isso que Deus, Ele verdadeiramente, Ele não quer que a gente seja o acusador. O acusador já tem nome, ele se chama Satanás. Jesus, Ele não criticou a lei de Moisés, mas demonstrou
graça e perdão. Em nossas vidas, sempre quando formos aplicar alguma ação ou atitude contra alguém, devemos pensar 2 vezes para não nos tornarmos juízes de alguém naquela situação. Sempre devemos agir com misericórdia, sempre sabendo que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aquele que pensa que estar de pé, vigie para que não cuide, para que não caia. E a mesma medida que você julga, você será julgado também. O mundo dá muitas voltas. Todo homem, já disse, gosta de acusar o pecado dos outros. As pessoas não perdoam, não têm misericórdia, gostam de julgar, gostam de criticar, gostam de falar mal, gostam de apontar o dedo. E Jesus, através do seu ensinamento, ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgado. Com o critério que você julgar, será julgado. Mateus 7:1. Romanos 5:20 diz assim, em parte B: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Essa mulher seria apedrejada, seria morta, pois os homens não têm piedade. Coisa difícil é cair na mão dos homens. Coisa difícil é cair na mão dos homens. É melhor cair na mão de Deus. Porque o homem não tem misericórdia. As pessoas não têm misericórdia. Como eu disse aqui, as pessoas julgam, não querem saber. Assim como aqueles fariseus. Eles julgavam, não queriam saber, ia ser apedrejado e acabou. Errou, errou. Mas ele não procurou, só que ele estava sendo injusto. E Deus sabia que eles eram injustos. Olha só essa semana, o que aconteceu essa semana em todos os noticiários? Um homem, num elevador, deu 60 socos no rosto de uma mulher. Vocês ouviram isso? Como uma pessoa faz isso com uma mulher? Olha a força de um homem. Você viu o braço do homem? Ele desfigurou a mulher. 60 socos, independentemente do que ela fez. Não se paga o mal com o mal. É uma pessoa que não tem Jesus, é uma pessoa que está longe da presença de Deus. É uma pessoa que verdadeiramente é um instrumento do inimigo, aonde ele usa a sua raiva para justificar algo que é injustificável. 60 socos no rosto de uma mulher. Então nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós temos que ter, a Bíblia diz, olha que interessante, quando você tem o Espírito Santo, existe um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. É o próprio Deus dentro de você, controlando a sua mente, o seu domínio sobre as suas ações e suas atitudes. Muitas das vezes você fica nervoso, mas ele te segura. Ele não permite determinada situação. Hoje a gente observa uma fechadinha num trânsito, os caras descarregam um revólver. Situações estão acontecendo, o povo está louco, está tudo louco. Está uma situação porque está faltando o quê? Jesus na vida deles. Então nós precisamos orar com as pessoas. As pessoas estão matando as outras. As pessoas, por causa de um celular, mata a pessoa. Outro dia encostou a moto, o cara estava com o celular, primeiro ele atirou, depois pegou o celular, já para não ter problema. Você imaginou que mundo nós estamos vivendo? Que situação é essa? As pessoas não respeitam mais os idosos, as pessoas não respeitam mais ninguém, não respeitam nem os policiais, que seria uma justiça aqui, não respeita mais ninguém. Olha o mundo que nós estamos vivendo, o mundo está caótico, e nós precisamos justamente sermos diferentes. Nós não podemos ser igual àqueles fariseus, nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem, e é isso que o Senhor nos ensina. Então, aqueles fariseus olharam para dentro de si, viram que tinha pecado e foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E saíram, foram embora, porque eles olharam para dentro de si, falou: como eu vou atacar uma pedra,
sendo que eu também tenho pecado. Mas olha a sabedoria de Deus, de Jesus, ao falar essa palavra. Então, a palavra de Deus, ela penetra na mente e no coração das pessoas. Então, nós precisamos ser ensináveis. A palavra de Deus tem que penetrar na nossa mente e no nosso coração. Assim como naqueles fariseus, aqueles eram conhecedores da palavra, eram conhecedores da lei, mas tinham uma vida longe da presença de Deus. Mas quando veio a palavra de Deus, o próprio Deus falando com eles, eles olharam para dentro de si e viram que eles também eram pecadores. E eles começaram a se afastar, deixaram as pedras e se afastaram. E aí o próprio Jesus, vendo eles irem embora, Jesus pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o único que poderia apedrejar aquela mulher seria Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Então Jesus não tinha pecado. Ele era o único justo que estava ali. Mas Jesus, ele não veio para condenar o pecado. Ele veio para condenar o pecado, mas ele não veio para julgar o pecado. Ele veio para libertar o homem do pecado. E nós precisamos ser libertos do pecado. Porque o que nós não podemos, Deus pode. Então Deus, sabendo da lei, ele não discriminou a lei. A lei está certa, sim. Mas teria que ser os dois. A lei está certa, sim, mas agora eu venho de uma forma diferente. Eu não vou aplicar essa lei, eu venho aplicar o amor, eu venho aplicar o perdão, eu venho aplicar a misericórdia. E é justamente isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, irmãos, em nome de Jesus, Jesus deu um ensinamento. Jesus falou para ela: ninguém te acusa, nem eu te acuso. Mas Jesus falou para ela: vai, continue na prostituição? Não. Jesus falou: vai e não peques mais. Então Jesus está ensinando aquela mulher. Através do ensinamento daquela mulher, Jesus também está nos ensinando hoje. Porque nós pecamos, nós erramos, sim. Mas Jesus, o interesse dele é que nós não pecamos mais diante de situações que o pecado passou a ser uma rotina nas nossas vidas. E por causa desse pecado, nós não avançamos, nós não conquistamos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. O pecado nos paralisa. Você não anda, você não avança, você não conquista. Você está enfermo, você está doente. Por quê? Porque o pecado te aprisiona. Mas Jesus, ele quer nos libertar. Libertar para a gente viver um novo ciclo. Foi para isso que ele veio. E é isso que você tem que pôr no seu coração. Você tem que pôr no seu coração hoje, querido, que Jesus, ele veio para me libertar. Ele veio para te libertar, para que você possa viver o que você nunca viveu. Você nunca amou a sua esposa como deveria amar. Você nunca amou seus filhos como deveria amar. Você pensa que é amor. É diferente, filho. É diferente, é diferente. Quando você ama Deus, quando você põe Deus em primeiro lugar, você vai amar a sua esposa como você nunca amou. Porque a essência de Deus, que é o amor, vai estar dentro de você, vai estar dentro da sua esposa. A essência de Deus vai estar nos seus filhos. A essência de Deus vai estar dentro do seu lar. A essência de Deus vai estar dentro da sua casa. E você vai viver o que você nunca viveu. Se você ainda não viveu aquilo que você imaginava viver, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meu irmão. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Jesus hoje está falando ao meu coração. Jesus está falando ao seu coração. E se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque essas palavras não são minhas. Essas palavras é de Deus. E a palavra de Deus tem que entrar no seu coração. Quando ele entrar no seu coração, ele entrou dentro de você. E ele começa a trabalhar. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você vai se apaixonar por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não vivo sem Jesus. Jesus é o meu bem maior. Eu, tendo Jesus, eu tenho a minha melhor esposa. Eu tendo Jesus, eu tenho meus melhores filhos. Eu tendo Jesus, eu tenho o meu melhor trabalho.
Eu tendo Jesus, eu tenho vocês. Eu tendo Jesus, nós temos uma igreja. Eu tendo Jesus, nós estamos fazendo o bem, amando as pessoas como Jesus as ama. A gente precisa ser diferente. Nós precisamos nos moldar. Moldar significa um molde a Cristo Jesus, para que a gente possa viver aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço por mim. Ele pagou um alto preço por você. E ponha no seu coração, você tem valor. Você tem valor. E as pessoas no dia a dia acham que é mais um no meio da multidão. Você não é mais um. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E que você venha reconhecer no seu coração que Deus, Ele quer mudar a sua história. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar verdadeiramente no seu coração. E você não vai falar mais como Jó. Antigamente eu ouvi falar que tinha um Jesus aí, que fazia, acontecia. Mas você vai falar, eu conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu converso com Ele, Ele está comigo em todo o tempo, Ele me orienta, Ele me ensina, Ele me instrui. Ele é tudo aquilo que eu preciso. Ele é o meu socorro, bem presente na hora da luta, na hora da angústia, na hora que você não sabe o que fazer. Jesus é o seu socorro. E nós temos que fazer o quê? Buscar Jesus. Buscar de todo o nosso coração. E Jesus nesta noite, irmãos, olha o que Deus está falando. Preste atenção. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Olha o que Deus está falando para mim e olha o que Deus está falando para você. Filho, filha, existe um lugar no seu coração para mim? Filho, filha, deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu conduzir a sua vida. Deixa eu conduzir os seus passos. E você vai viver o que você nunca viveu. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você vai se arrepender de não ter me conhecido antes verdadeiramente. Você me conhecia de ouvir falar, mas a partir do momento que eu entrar na sua mente, no seu coração, eu mudo a sua história, eu mudo sua forma de ser, eu mudo sua forma de agir, eu mudo seus pensamentos, porque eu te digo, diz o Senhor, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos de paz, de amor, de alegria, para vos dar tudo aquilo que você almeja. Aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você não consegue, eu consigo. Basta um sinal. Me dê um sinal. E eu vou entrar. E eu mudo a tua história. Irmãos, nós todos estamos com os olhos fechados. Você não precisa fazer nada para mim. Você não precisa fazer nada para o Senhor. Mas você precisa simplesmente levantar uma das suas mãos. A igreja está com os olhos fechados. Você precisa erguer uma das suas mãos e dizer para Deus que está aqui: eu permito, Senhor, o Senhor entrar no meu coração. Essa deve ser a sua oração. Eu permito, Senhor, o Senhor entrar no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um lugar de Jesus no seu coração? Eu vejo a sua mão, meu irmão. Jesus está vendo a sua mão. E Jesus vai entrar. Ele vai entrar no seu coração. Ele vai mudar a tua história. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu vejo a tua mão, filha. Eu vejo a tua mão. Jesus está vendo as suas mãos. Vocês não estão erguendo a mão para mim, vocês estão erguendo as mãos para Jesus. Eu vejo as tuas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã, eu não sei, e você também não sabe. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Ninguém está olhando para você, é você e Deus. Simplesmente erga uma das suas mãos, e Jesus está aqui. Tem um lugar no seu coração para mim? Diz o Senhor. Amém, amém, amém. Eu vejo tuas mãos. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vocês podem pôr paz no seu coração. A partir de hoje, Jesus entrou no seu coração. E Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai mudar a sua história. Depois, quando acabar o culto, meus irmãos que levantaram as mãos, vocês podem vir aqui, eu vou estar orando por vocês, abençoando vocês, e vocês vão sair daqui totalmente renovado, em nome de Jesus.